Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos silenciando e ouvindo a mensagem de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora traz a hora do Espírito Santo, onde a gente vai ouvir também a mensagem bíblica que vai nos trazer no livro do Números. Tomareis do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não esteja mais sozinho. É esse momento que nós podemos agora entender o que está passando nesse nosso mundo, na nossa vida, na nossa comunidade, e a gente possa ser unido ao nosso Senhor e nosso Deus, para que a gente possa refletir a sua vontade, o seu desígnio e o que mais a gente possa realizar para que as coisas possam melhorar. Fazendo o encontro verdadeiro com nosso Senhor e nosso Deus, através da sua Mãe Maria Santíssima, que é um exemplo de serva perfeita, né, que honrou o desígnio de Deus para toda a humanidade. Ela se tornou para nós um modelo de santificação, um modelo de como servir ao nosso Senhor e nosso Deus. Depois, ela foi nos dada como mãe da igreja, como rainha dos céus e da terra. Então a gente vai entendendo por que a Igreja Católica vai assim trazendo Nossa Senhora desse momento tão gracioso. Vamos então invocar o Espírito Santo para que a gente possa adentrar nas leituras tanto da mensagem de Nossa Senhora como também do livro de Números. Vamos então invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Para você que tem o livro é o da 24ª edição, aliás, quarta não, é a 25ª edição, aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, vai estar na página 413. Você que queira acompanhar ou ler depois, esteja à vontade. A hora do Espírito Santo. Alemanha, 30 de maio de 1982, festa de Pentecoste. No cenáculo do meu coração imaculado, preparei-vos para receber o fogo do amor do Espírito Santo, que levará a minha igreja a viver o alegre momento do seu Pentecostes e renovarás toda a face da terra. Esta é a sua hora, é a hora do Espírito Santo que vos é concedido cada vez mais como dom pelo Pai, por meio de Jesus, como sinal do amor misericordioso de Deus, que quer salvar esta humanidade. Pelo fogo do Espírito Santo de amor, em breve se completará a obra da grande purificação. A Igreja espera, gemendo pela sua misericordiosa obra de santificação. Através do sofrimento interiores, por meio de provas que renovarão para ela as horas sangrentas da paixão vividas pelo meu Filho Jesus, a Igreja será conduzida ao seu divino esplendor. Será curada da chaga do erro
que se difunde como um câncer obscuro e ameaça o depósito da verdade. Será curada da lepra do pecado, que obscurece a sua santidade. Será purificada de todos os elementos humanos que a afastam do espírito do Evangelho. Será despojada dos seus bens terrenos e purificada de tantos meios de poder, para que se torne pobre, humilde, simples e casta. Será novamente crucificada nos seus pastores e nos seus rebanhos, a fim de poder dar um perfeito testemunho do Evangelho de Jesus. Com a força do fogo do Espírito, com a força do fogo e do sangue, será também renovado o mundo inteiro. A humanidade voltará a glorificar o Pai por meio de Jesus, que terá instaurado finalmente o seu reino entre vós. Esta é, portanto, a hora do Espírito Santo. Ele virá a vós na sua plenitude, por meio do triunfo do coração imaculado de Maria, sua amadíssima esposa. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora, ela traz para nós esse momento de que a gente precisa viver. Um momento em que a gente vai entendendo o porquê que as coisas estão acontecendo hoje no mundo. As profecias da Bíblia e a mensagem de Nossa Senhora vai mostrando para nós que vai acontecer algo que a gente nunca tinha visto. Vai acontecer um grande castigo, onde a humanidade toda vai precisar se converter. Vai ser pela dor. Então a gente está vendo que já começou esse grande momento e devemos orar, devemos pedir o Espírito Santo para trazer sempre esses dons. Porque Nossa Senhora, ela fala que o Espírito Santo ele é derramado diariamente sobre nós e em forma de um grande poder que vai mostrando a gente a realização da obra de Deus no meio de nós. O reino de Deus estabeleceu com Jesus Cristo e já está no meio de nós. Já acompanha assim que Nossa Senhora, ela deu o seu sim. Então, o próprio Jesus, ele instaurou, o reino de Deus. A salvação, ela vem através do nome de Jesus. Então, Nossa Senhora, ela ensina a gente a buscar o Espírito Santo com variedade de dons que nos mostra a viver tudo isso. A gente está vendo que nós estamos passando por um momento de uma purificação. A gente vê toda a terra está gritando. A natureza grita, a natureza geme. O povo sofre. E aí a gente está vendo muitas coisas acontecendo, muitos sinais. Mas a gente precisa deixar que o Espírito Santo conduza o nosso pensamento, conduza a nossa inteligência, a nossa, eu não posso nem dizer a nossa sabedoria, porque a nossa sabedoria é uma forma de esperteza, é uma forma de trazer algo que é benéfico só para nós. Mas a sabedoria divina, ela é algo que vai trazer benéficas a todos nós. E principalmente aquele que se deixa com a sabedoria, se encontra com a sabedoria divina, ele não quer nada para ele e ele quer para o seu próximo.
Então é um momento que Nossa Senhora vai mostrando o despojamento dos poderes, o despojamento de todos os bens, de toda a graça, que é os dons dados pelo Espírito Santo. E que a gente vai despojando, e que a gente vai aí vendo muitas pessoas começando a interagir, começando a viver esse espírito de despojamento, de começar a fazer as suas doações, de começar a ter preocupações, de começar a levar a solidariedade a todos que necessitam. Mesmo que tenha ainda países voltados à guerra, voltados a destruições, mesmo ainda que no nosso Brasil tem muita violência, tem muitas pessoas que ainda não se fizeram esse encontro, mesmo ainda tem muitas pessoas criticando a igreja, muitas pessoas perseguindo a igreja está passando também por momentos da sua purificação e vai ser purificada nos seus pastores, vai ser purificada pelo Papa, vai ser purificada nos bispos e vai ser purificada nos padres. Né? Assim a gente está vendo acontecendo. E assim vai acontecer. Toda essa crítica, todo esse desenvolver, desenrolar da nossa história, da humanidade, a gente está vendo a purificação acontecendo depois do nosso Senhor Jesus Cristo instaurar o seu reino aqui na terra. Se a gente prestar bastante atenção, se a gente for ver como o nosso Senhor e o nosso Deus, ele vem ao nosso encontro e ele construiu tudo isso já sabendo do final, porque o final só cabe a ele. Com certeza, o final é um final feliz, um final aonde nós seremos saciados de toda essa vida que nós passamos por aqui, de todo esse nosso ansejo de viver uma vida eterna, de viver uma plenitude em nosso Senhor e nosso Deus. E aí a gente vai contemplando, né, esse momento que Nossa Senhora nos dá, nos mostra, né, nos dá a compreender que o Espírito Santo que foi derramado em Pentecoste continua até hoje, até os dias de hoje. E ele é derramado a cada momento. Basta que nós precisamos deixar que o Espírito Santo conduza a nossa oração, o nosso dia, a nossa vida. Se a gente ser dócil ao Espírito Santo, se a gente ser confiante na palavra de Deus, a gente não vai mais precisar de pregar a palavra de Deus mais. A gente vai vivê-la e vai dar testemunho, e do testemunho vai ser pregada na nossa vivência do nosso cotidiano. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Esse momento com Maria é um momento de que ela revela para nós o que nós devemos fazer, o que nós devemos então interagir. Vem agora a mensagem bíblica que vai mostrar para nós o que Maria nos revela dentro da Bíblia. Vai estar no livro de Números, capítulo 11, isso mesmo, capítulo 11, versículo 16 ao 18 e depois do 24 ao 26. Deus vai dizer assim a Moisés. O Senhor respondeu a Moisés: Junta-me 70 homens entre os anciãos de Israel. Eu acho que aqui eu coloquei alguma coisa aqui errado, mas vamos continuar a leitura. Junta-me 70, era para ter aqui 72. 70 homens entre os anciãos de Israel que sabes seres os anciãos do povo e tenha autoridade sobre ele. Conduz-os à tenda da reunião, onde estarão contigo. Então desceram e ali que passaram
Gente, peraí, deixa eu ler mais uma vez com calma, com paciência, porque está acontecendo alguns barulhos aqui e eu acabei me desconcentrando. Perdão. Vamos lá. O Senhor respondeu a Moisés: Junte-me 70 homens entre os anciões de Israel, que sabem serem os anciões do povo e têm autoridade sobre eles. Conduz-os à tenda da reunião, onde estarão contigo. Então descerei e ali farei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejas mais sozinho. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e tereis carne para comer, pois choraste aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito. O Senhor vos dará carne e comereis. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor, reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu da nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e o pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousará o espírito sobre eles. Começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade e o outro Medade. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então essa palavra aqui vai mostrar para nós que Deus, ele deu o Espírito Santo desde o início, né? Desde o início, quando ele chamou Adão, e ali de Adão, ele tirou Adão do paraíso. Adão não ficou sozinho, Adão foi expulso do paraíso, mas ele não ficou sozinho. O Espírito de Deus estava sobre Adão, mesmo no pecado. Por isso a gente vai vendo que Abel, né, se tornou uma pessoa cheia do Espírito Santo, aonde Caim começou a invejá-lo e aí tirou a sua vida. Então a gente vai vendo que dentro dessa compreensão bíblica, a gente vai vendo a caminhada da humanidade e vai vendo a ação do Espírito Santo sobre esta humanidade. Quando Deus viu que não tinha jeito, veio o dilúvio, mas ali estava Noé, que estava cheio do Espírito Santo, que estava protegido pelo Espírito Santo, e deu continuidade a um novo povo. Depois veio Abraão, que deu uma continuidade, um povo santo para a santificação da humanidade, e aí a salvação, que vem através desse povo escolhido, nesse povo a promessa, e vem então Jesus Cristo. E Jesus Cristo derrama o Espírito Santo. Então é esse momento que nós vamos vendo que o primeiro Pentecoste aconteceu lá com Moisés. Quando Moisés estava com aquele povo todo reunido, e se você querer ler a Bíblia, é muito bom isso, você lê todo esse capítulo do Números, todo o capítulo 11 e o capítulo 12, você vai ver sobre
a respeito da humanidade como nós vivemos hoje. E aí a gente vai compreender. Aquele povo que saiu, né, da escravidão do Egito, que Moisés ali então levou esse povo para lá. Esse povo eles começaram a reclamar de estar comendo o maná. O maná vai mostrar aqui para nós que não seria pão, mas seria uma semente aonde eles tinham que trabalhar, cozinhar, moer e fazer o seu pão como uma espécie de bolo. Esse povo começou então a começar a querer comer carne, a querer comer então uma comida diferente, queria a carne, aonde o próprio Deus então chamou a Moisés e disse a Moisés que daria carne a esse povo em vez do maná. Aí a gente vai compreendendo que esse povo então, Moisés estava levando uma carga muito pesada que não estava conseguindo, né, seguir adiante. E na sua oração com Deus, Deus então tira de Moisés o Espírito Santo e distribui. Distribui em 70. Eu aqui não sei se eu coloquei aqui certo, mas me parece que na leitura que eu tinha feito, anteriores nos estudos, me parecia ser 72 anciões. 70 foram para a tenda, 2 não foram, e o Espírito Santo atingiu. Foi derramado. Então a gente vai vendo que foi daí que começou as profecias e começou então Moisés ter os profetas como aliados para ajudar nessa grande missão de trazer o povo e chegar a ter Jesus. Olha só, esse povo ao comer a carne que o próprio Deus mandou e Moisés não sabia como essa carne, como essas coisas iam acontecer, esse povo comeram de tal maneira que entraram no pecado da concupiscência, né? Que aí a gente vai vendo que é o pecado que a gente tem até hoje, o pecado que a gente nos relata até hoje. São o pecado que nos coloca na situação de perpetuar, de querer perpetuar aqui nessa terra, de querer bens materiais, de apegar bens materiais e de apegar os prazeres da carne, né? As luxúrias, os desejos sexuais. Então, dessa forma, a gente vai compreendendo sobre o Espírito Santo, que corrigiu esse povo naquele momento. Eles foram corrigidos. O próprio Deus também corrigiu Arão e também a sua irmã, que agora não esqueci o nome, você pode ler na Bíblia, você vai ver o nome da irmã de Arão, que ela se voltou contra Moisés e então Deus a colocou de castigo em lepra durante um tempo. E desse tempo o povo esperou ela se purificar da lepra para que então tivesse ali uma continuidade na sua trajetória de ir até a terra prometida. Eles eram nômades, não ficavam muito tempo em nenhum lugar. Então a gente vai vendo, né, a história do Espírito Santo derramado sobre aquele povo, sobre como aquele povo vivia. E é esse momento desse pecado que mais afeta a gente, o pecado da concupiscência, que vai nos levando a odiar, que vai nos levando a ser submisso à palavra de Deus, que vai nos deixando, endurecendo nossos corações, que vai nos levando aos prazeres da carne, que vai nos levando também o pecado de querer fazer com que nós se tornamos Deus, porque diz o provérbio
querer é poder. Então, quando uma pessoa começa a trabalhar, começa a querer se enriquecer, e a gente vê muito isso, pessoas que saem de baixo, e começam a ir até o topo. E aí a gente fala, realmente, querer é poder, ele conseguiu, né? Mas cadê a mão de Deus? Cadê Deus na vida dessa pessoa? Aonde a gente cai bastante com tradição, porque depois, quando está no auge e não lembra de Deus, tudo desaba. Tudo desaba. Muitos já desabaram. E a gente não viu mais nem falar. Foram famosos e depois da sua fama se acabou. E foi ali então, a pessoa nem sequer mais é lembrada. Depois da sua morte, ninguém lembra mais. Então a gente vai vendo esse momento que Maria mostra para nós, que a gente vive os dias de hoje que a gente está vivendo, e a descida do Espírito Santo para que a gente não ande sozinho. A gente não pode andar sozinho. Você precisa ter o Espírito Santo precisa de você para que você realize a obra da igreja na vida da humanidade. Muita humanidade está se perdendo pelo pecado da concupiscência. E então você precisa deixar que o Espírito Santo ele venha lhe conduzindo, ele venha fazendo com que você sinta a presença de Deus, leve para a sua vida, leve para a sua casa, para a sua família, leve para a comunidade e em viver, no testemunho da sua vivência, da sua transformação, da sua harmonia, da sua interação, da sua conversão, do seu amor, da sua fidelidade, da sua luz que brilhará sobre a sua família, sobre você, que essa é a luz do Evangelho. Essa é a vida que você deve fazer, essa é a vida que você deve continuar e que você deve andar agora unido ao Espírito Santo. Que ele venha, basta você pedir. Que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine e que a gente viva essa graça de Deus, essa graça desse Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Espírito Santo e Deus Filho. E assim seja. Amém. Até o próximo encontro.